gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um dos mais pedidos no canal há muito tempo, que é um resumo de história sobre a Revolução Russa. Eu já fiz um vídeo sobre a Revolução Russa, mas foi há aproximadamente 3 anos atrás. Ele precisava ser refeito e por isso hoje estamos aqui pra rever, pra relembrar o que foi a Revolução Russa e, acima de tudo, o que eu quero com esse vídeo é mostrar pra vocês que a Revolução Russa não é um assunto difícil, que apesar da gente ter essa impressão de que a Revolução Russa foi gigantesca, foi muito louca, dá pra gente entender perfeitamente e eu espero que você termine esse vídeo falando: ah, não, tá tranquilo, eu entendi perfeitamente. E antes de começar, eu só tenho 2 avisos. O primeiro aviso é: vejam o vídeo até o final, porque eu vou contar toda a história, eu vou contar detalhes, vou contar curiosidades e no final do vídeo eu vou fazer uma recapitulação bem resumida, uma linha do tempo bem curtinha pra você realmente memorizar a Revolução Russa, né, caso você tenha uma prova, um trabalho a respeito. E o segundo aviso é que essa semana ainda vai sair aqui no canal um resumo, uma história, um vídeo, né, contando a história da Rússia por meio da história da vodka, contando como que a vodka foi responsável pela queda do czarismo na Rússia, pela Revolução Russa, pela criação da KGB, pela queda da União Soviética depois. Então, assim, caso você esteja vendo esse vídeo no dia que eu postei, ainda essa semana vai sair no canal, e caso você esteja vendo ele no futuro, o vídeo já vai estar na descrição, vai estar no final do vídeo também pra você clicar, e é um vídeo que ficou sensacional e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar, vão entender muito melhor da Revolução Russa quando vocês pensarem na vodka também, o que é bizarro, mas falar de Rússia é falar de vodka, não tem como separar um do outro. Mas enfim, resumidamente, o que foi a Revolução Russa? Foi o processo revolucionário, né, que instituiu o governo socialista na Rússia, e depois a Rússia acabou se tornando a União Soviética. A gente vai entender por que isso aconteceu. Revolução é a instituição de uma coisa inédita, e se chama justamente Revolução Russa porque foi uma coisa que mudou totalmente a Rússia, né, o país, o governo, tudo mudou com a Revolução Russa, e porque o socialismo, governos socialistas eram inéditos no mundo até o momento em que a Revolução Russa ocorreu. Então, assim, pra começar, a gente tem que entender o quê? Como que tudo começou? O que que era a Rússia antes da Revolução Russa, né? O que que motivou as pessoas a fazerem esse movimento gigantesco? Então, basicamente, a Rússia, antes da Revolução Russa, ela passava por um regime chamado czarismo. Czarismo porque a Rússia era governada por um czar. Czar é uma palavra que vem de César, que era simplesmente o imperador da Rússia. Os governantes da Rússia se denominavam czares, da mesma forma que poderiam se chamar reis, príncipes, césares, Kaiser na Alemanha, enfim, eles chamavam czares. E o czarismo era um regime absolutista. Por incrível que pareça, a Rússia foi o último país a abolir o feudalismo, e esse é um fator muito importante, porque a gente tá falando agora do final do século XIX, de 1800 e tanto, porque a Revolução Russa ocorreu em 1917. Então, em 1800 e tanto, lembrando que a Idade Média terminou em 1492, em 1800 e tanto, a Rússia ainda passava por um tipo de feudalismo. As pessoas, elas ainda eram ligadas à terra por um regime de servidão, que é semelhante à escravidão, né? Então as pessoas, elas ainda eram presas à terra, elas ainda pagavam impostos de origem feudal. A Rússia era um país pouquíssimo desenvolvido em relação a ferrovias, transporte, indústria, era pouquíssimo desenvolvido. A Rússia era basicamente um país agrário que se sustentava pela produção de grãos, principalmente os grãos que eram destinados a fazer a vodka, inclusive. E esse regime czarista era um regime altamente autoritário. Então, assim, antes da Revolução Russa, muitas pessoas já tinham se rebelado contra o czarismo, só que os czares eram todos muito autoritários e sempre esmagavam essas revoluções. Eles governavam sem uma constituição, não tinha lei na Rússia, né? Eles que governavam ao bel prazer deles, faziam o que eles quisessem, eram sempre muito autoritários, violentos quando as pessoas se opunham ao regime. Esse era basicamente o czarismo. E a economia da Rússia não era lá essas coisas, né? Tanto que ela não tinha desenvolvido indústrias, nem nada, até depois da Revolução Russa. Então, assim, resumindo, com o czarismo, a Rússia não estava bem. As pessoas, elas passavam muita fome. A Rússia é um país muito extremista, né? No sentido de que lá no norte da Rússia faz um frio do satanás de menos 40 graus no inverno. A Rússia é um país gigantesco, com múltiplos povos, de muitas culturas. Nem todo mundo se dava bem com todo mundo. Era difícil de administrar um país tão gigantesco, sendo um governo tão central, né? Que ficava lá em Moscou, em São Petersburgo, etc e tal. Então, é pra vocês entenderem, durante o czarismo, a situação da Rússia não estava boa. As pessoas, principalmente, passavam fome, era um país que não era muito desenvolvido, era um país que precisava de mudanças e o czar não estava disposto a fazer essas mudanças, porque o czar, a aristocracia russa, estavam vivendo muito bem daquele jeito. E assim, obviamente dá pra imaginar que não era todo mundo, na verdade quase ninguém gostava do regime da Rússia, as pessoas não gostavam de como que o país estava, e um grupo, né, um partido político que se destacou por ser contra o czarismo era o que eu chamo de POSDER, que é POSDR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Não precisa saber esse nome de cor, eu vou te
falar quais nomes são mais importantes pra você decorar, mas o que era esse Partido Operário Social Democrata Russo? Era um partido político que ele tinha as ideias do socialismo inspiradas nas ideias do Karl Marx. Eu não vou falar sobre socialismo, sobre comunismo nesse vídeo pra ele não ficar gigantesco, mas eu já falei um pouco sobre democracia, totalitarismo, comunismo, etc. em um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. E esse POSDER, esse partido político, ele se baseava nas ideias do Karl Marx e era chefiado por um cara chamado Lenin. Só que acabou que as lideranças do partido acabaram brigando e o POSDER se dividiu em dois partidos, que esses nomes você vai ter que decorar, que são os bolcheviques e os mencheviques. Então o que antes era um partido só acabou virando os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, que são os mais importantes, liderados por um cara que esse nome você vai ter que decorar, Vladimir Lenin. Lenin, lembra do Lenin? O Lenin vai aparecer muito ainda. E os mencheviques eram governados por um cara que não precisa decorar o nome dele, mas ele se chama Julius Martov. E assim, não é importante a gente saber por que eles se separaram, mas só envolve saber que os bolcheviques se chamam bolcheviques porque em russo bolchevique significa maioria e menchevique significa minoria, porque em umas votações lá que eles fizeram, assim, o Lenin roubou, né? Ele obteve a maioria dos votos e o Martov a minoria. Então, o que acontece? A Rússia estava passando por essa situação muito difícil. Algumas pessoas, ou melhor, a maior parte das pessoas não gostava do regime, muitas se revoltavam, só que acabava que não dava certo porque o czar sempre reprimia, geralmente matava todas as pessoas que se manifestavam. E nisso, em 1905, ocorreu uma coisa muito importante. A Rússia se envolveu numa guerra contra o Japão por alguns territórios que eram importantes, só que acabou que foi uma derrota muito vergonhosa para a Rússia. A Rússia se envolveu nessa guerra e acabou que perdeu. E nisso, morreram milhões de pessoas, a Rússia perdeu muito dinheiro, perdeu terras. Então assim, acabou que essa guerra contra o Japão afundou a Rússia num buraco ainda mais fundo do que ela já estava. E pensa bem, imagina, você é uma pessoa que mora na Rússia, você ganha muito pouco dinheiro, você é um agricultor, não tem indústria, o Estado não te dá a comida que você precisa, você tá vivendo um inverno de 40 graus, menos 40 graus, né? E quase que toda a população tá na guerra, muitos morreram na guerra, outros estão voltando e o seu país perdeu. Tava tudo dando errado na Rússia. Então, por causa disso, em 1905, o pessoal decidiu se manifestar contra, ou melhor, não se manifestar, decidiram fazer uma passeata pacífica na frente do palácio do czar, pedindo paz, pedindo alimentos, pedindo melhoria das condições de vida. Essa passeata, que era uma passeata pacífica, acabou virando uma chacina, basicamente, porque o czar reagiu muito mal, né, obviamente, e mandou o exército atirar contra os manifestantes. Então acabou que mais de 90 pessoas morreram no que era uma passeata pacífica. O pessoal tava desfilando na frente do palácio, pedindo pro czar fazer mudanças na política. E acabou que esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento, porque foi uma passeata que ocorreu no domingo, um tanto de gente morreu, né, por isso sangrento, mas também é chamado de ensaio da Revolução. Por quê? Porque é um movimento que poderia ter iniciado a Revolução Russa, mas acabou que falhou. Então, quando a Revolução Russa ocorreu de verdade, o pessoal falou, ó, não podemos nos esquecer das pessoas que há anos atrás morreram pedindo direitos pro czar. Então, eles chamaram aquilo de ensaio da Revolução, porque a Revolução mesmo ainda estava por vir. Então, em 1905 ocorreu não só a perda da guerra contra o Japão, mas ocorreu também o Domingo Sangrento e a passeata. Só que aconteceu, apesar do czar ter matado quase todo mundo, ele viu, não, a galera tá muito insatisfeita, não dá pra continuar desse jeito, o pessoal tá querendo me matar, ninguém gosta de mim nesse país. Então o czar, por causa da pressão popular, porque ele viu que o pessoal realmente não ia se acalmar até alguma coisa mudar na Rússia, falou pra população que ele ia convocar a Duma. Duma é o nome do Congresso da Rússia. Ele falou, galera, eu sei que vocês estão bolados, então por causa disso eu vou pela primeira vez em muitos anos convocar a Assembleia da Rússia e nós vamos fazer uma Constituição. Eu não vou mais governar sem Constituição, sem lei, sem ninguém pra falar o que eu posso e o que eu não posso fazer. O pessoal ficou muito feliz porque realmente, apesar de existirem vários partidos, mencheviques, bolcheviques, outras pessoas, todo mundo concordava que a Rússia precisava de uma Constituição. Então isso agradou todo mundo. Só que acabou que quando a situação se acalmou, quando o fogo do Domingo Sangrento apagou, o czar dissolveu a Assembleia. Então acabou que não deu em nada esse chamamento da Duma. E a situação continuou por aquilo mesmo, né? Indo de mal a pior. Crise econômica, a Rússia perdendo guerra, o
pessoal passando fome, o inverno de menos 40 graus, todas as revoltas que ocorriam, o czar matava todo mundo. Então, assim, resumidamente, estava tudo mal, até que em 1914 ocorreu a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito importante, porque a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, foi um dos primeiros países a entrar na guerra, e a Rússia, ela estava tendo um desempenho muito ruim na guerra. Milhões de pessoas estavam morrendo na guerra, a Rússia estava despreparada, eles ainda estavam passando por uma crise econômica, então estava faltando muito recurso, estava faltando mantimento. Então, assim, na real, pouca gente da política russa, pouca gente, parte da população e tudo mais, poucas pessoas queriam que a Rússia entrasse na guerra, mas o czar fez questão de colocar a Rússia no conflito e acabou que a Rússia estava super perdendo a guerra, estava indo muito mal. E nisso tudo, acabou que a insatisfação do pessoal com o czar, que já era gigantesca, só aumentou. Então, assim, vocês estão vendo, né? O czar só tá pisando na bola, a população russa já tá tendo uma vida meio difícil, o czar ainda vai dificultar a vida, aí eles tentam se manifestar, o czar fala, vou ajudar vocês, e volta atrás. Aí entra na Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram, os soldados estavam indo pra guerra, pras batalhas sem mantimentos, então a situação tava tão inviável, mas tão inviável. Um dia, né, um belo dia, houve mais uma manifestação popular e dessa vez o exército se recusou a marchar contra os manifestantes. O exército foi contra o czar e falou, não dá pra te defender mais, nós não vamos ir contra o nosso povo e nós não vamos mais defender a família real russa, não vamos mais defender os Romanov. Então, quando o czar perdeu o apoio do exército, ele viu que realmente não dava mais, que o pessoal já não ia aguentar mais ele e acabou abdicando do trono. E aí, depois que o czar abdicou, a confusão só aumenta. Por quê? A Duma, né, a Assembleia Legislativa e tal, lá da Rússia, decidiu fazer um governo provisório. Decidiu, não, agora que o czar foi embora, a gente faz um governo aqui enquanto a gente faz a nossa Constituição, enquanto a gente conserta a bagunça que o czar fez. Só que esse governo provisório foi um caos, porque cada hora trocava de governante, os partidos não entravam em consenso, estava tudo dando errado nesse governo provisório. Enquanto isso, o Lenin voltou, ele estava exilado em outro país e acabou que ele voltou para a Rússia. Ele estava exilado da Rússia justamente porque as ideias dele, né, eram muito radicais, as ideias dele iam contra o governo, as ideias dele eram perigosas, né, eram perigosas sim, e acabou que o Lenin voltou. E o Lenin, ele já era uma pessoa muito influente na Rússia e ele ainda voltou com dois lemas, com os lemas de pão, paz e terra e com os lemas de todo o poder aos sovietes. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre os sovietes, que os sovietes são muito importantes. Depois que o Domingo Sangrento aconteceu lá em 1905, começaram a ser criados o que a gente vai chamar de sovietes. O que são os sovietes? Sovietes são basicamente, vou chamar de clubinhos, né? São grupos de trabalhadores que têm líderes que são eleitos pelos próprios trabalhadores, que são basicamente organizações, que não são organizações sindicais, são organizações de trabalhadores que se unem para ficar por dentro de o que está acontecendo, para pedir melhorias, para se unirem quando eles precisam de algo. Basicamente, vamos chamar de clubinhos de trabalhadores mesmo, porque assim todo mundo entende o que é. E esses sovietes, esses pequenos grupos de trabalhadores, de pessoas e tudo mais, eles acabaram se tornando muito importantes. Tão importantes que, quando a Rússia se unificar e tudo mais, a Rússia vai ser chamada de quê? União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, pra vocês verem, os sovietes, eles vão ser muito importantes. Porque, pensa bem, eu, Débora, quero mudar a política do Brasil. Eu sozinha não posso fazer nada, né? Eu vou gritar aqui, vamos mudar a política. Ninguém vai me ouvir. Mas agora, se o meu soviete, se eu e mais algumas pessoas nos juntarmos a outro soviete e outro soviete, vários grupinhos pequenos formam uma força muito grande. Então, esses sovietes, eles tinham algumas afinidades entre si e eles tinham um poder muito grande. Até porque era muita gente que estava nesses sovietes e eram pessoas que tinham interesses em comum. Então, os sovietes começaram a ser muito importantes. Tanto que quando o Lenin voltou, falou todo o poder aos sovietes. O Lenin queria que os sovietes governassem a Rússia. Por quê? Os sovietes, para ele, representavam o que a população queria. Eles falaram, para ter o desejo da população atendido, vamos colocar a própria população no poder. Todo o poder aos sovietes. Então, eu espero que essa frase tenha ficado clara. E outro lema que foi muito importante que o Lenin chegou falando, que foi pão, paz e terra. Então, o Lenin voltou pra Rússia e já chegou chegando. Já chegou mobilizando o soviete, falando que não, que eles têm que lutar sim, falando não, que o povo russo quer o mínimo. Eles querem pão, eles querem paz, eles querem terra. Porque assim, lembrando que o czar da Rússia abdicou, só que a Rússia continua na Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto eles estão tentando consertar a política, enquanto a Duma tá fazendo
fazendo um governo provisório, ainda tem milhares de pessoas, milhões morrendo nos frontes de guerra. Então por isso que o Lenin falou paz, ele falou pão, obviamente, porque a Rússia estava passando por um problema de fome muito grande, e terra, porque na Rússia tinham muitos latifúndios, né? Poucas pessoas que tinham muitas terras, então ele queria dar terra para o povo, para os agricultores, para o pessoal, para a galera e tal. Então o Lenin voltou para a Rússia, já chegou chegando, e acaba ocorrendo o governo bolchevique. O Lenin e os bolcheviques, né, lembrando que o Lenin é o líder dos bolcheviques, invade o Palácio de Inverno do czar e declara: ok, agora os bolcheviques que estão governando a Rússia, acabou o governo provisório, nós que vamos governar. E na prática acabava que o Lenin era quase que o presidente da Rússia nessa época, né, porque o Lenin era o líder dos bolcheviques. Então, depois dessa treta toda, finalmente com a invasão do Palácio de Inverno, em 25 de outubro de 1917, que se considera que concretizou mesmo a Revolução Russa. Então assim, a Revolução Russa, como vocês podem ver, ela começou cedo, né, começou em 1905 com o ensaio da Revolução, mas considera mesmo a Revolução Russa o dia em que o Lenin invadiu o Palácio de Inverno em 1917. Então o Lenin invadiu, tomou o poder e começou o governo bolchevique. Então como que foi esse governo bolchevique? Primeiramente foi um governo bastante autoritário. O Lenin decretou que o governo ia controlar todos os sindicatos, o governo ia controlar a parte dos sovietes, o governo começou a tomar a produção, tomar mesmo, a roubar, a capturar a produção dos agricultores para depois dividir essa produção entre a população, e o governo começou a tomar várias medidas autoritárias. Óbvio que o governo dos bolcheviques também teve muitos lados positivos, né? Ele reconheceu a posse de terra dos servos, né, das pessoas que viviam em condições ruins, deu terras para quem não tinha terras, ajudou a alimentar a população, apesar de roubar a produção agrária, e principalmente uma coisa super importante que todo mundo estava querendo foi o governo do Lenin, o governo dos bolcheviques, tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, por um tratado de nome esquisito chamado Brest-Litovsk, que não precisa decorar, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. Isso foi bom? Foi, porque todo mundo queria que a Rússia saísse da Primeira Guerra. Mas ao mesmo tempo foi ruim, porque esse tratado de Brest-Litovsk era um tratado muito ruim pra Rússia. Porque pra Rússia se render, ou melhor, pra Rússia e a Alemanha pararem de brigar, a Rússia concordou em dar pra Alemanha vários territórios, como a Polônia, a Finlândia, a Estônia, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Lituânia. Vários territórios passaram a ser dos alemães e obviamente isso não era bom pra Rússia, né? Então muita gente não gostou do Tratado de Brest-Litovsk, mas todo mundo gostou que finalmente, né, finalmente a Rússia saiu da Primeira Guerra. Então, resumindo, o governo dos bolcheviques teve lados bons, né, reconheceu a posse da terra, ajudou os camponeses que estavam passando fome, mas foi um governo extremamente autoritário e em determinado momento o Lenin declarou também, começou a chamar o partido bolchevique de Partido Comunista e determinou que ele seria o único partido permitido na Rússia. Ô Luke. Muito bem. Então tá, como vocês podem imaginar, né, nem todo mundo tava feliz com essa situação. O pessoal gostava muito do Lenin, o Lenin ajudou muita gente, mas o pessoal não tava gostando. Então, as pessoas que foram tiradas do poder, o resto da aristocracia russa, os mencheviques, a galera que não tava gostando do governo bolchevique, se juntaram e formaram o Exército Branco. Agora vai começar a Guerra Civil na Rússia. Por quê? Esse novo Exército Branco vai começar a lutar contra o governo e o governo vai formar o Exército Vermelho. Então vai ser a guerra do Exército Branco contra o Exército Vermelho, sendo o Exército Vermelho o Lenin, os bolcheviques, e o Exército Branco todo mundo que não gostava dos bolcheviques, a antiga aristocracia russa, os mencheviques, a galera aí que tava contra o Lenin. E essa guerra civil na Rússia vai durar 3 anos, entre 1918 e 1921. E ela vai ser uma guerra violentíssima, porque milhões de pessoas vão morrer, a condição de vida das pessoas vai piorar muito, muita gente vai passar fome. Assim, a Rússia, ela já tava no buraco. Ela deu uma certa melhoradinha quando o Lenin entrou no poder, aí começou a Guerra Civil, a Rússia afundou num buraco, mas num buraco que era um buraco que não, chegou no outro lado do mundo, o buraco que a Rússia tava a essa altura do campeonato. Então assim, o Lenin já tava tomando a produção dos agricultores, a galera já tava passando fome, e agora nesse regime de guerra ficou pior ainda. Por quê? O Lenin, né, vendo que ele não ia conseguir vencer a batalha só na base das guerras mesmo, né, na base da porrada mesmo, ele decretou o que ele chamou de comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra? Foram várias medidas que o Lenin decretou na Rússia para ajudar o Exército Vermelho a vencer a guerra. Então o que eram essas medidas? Por exemplo, continuar tomando a produção dos agricultores para alimentar o exército, pegar dinheiro à força dos outros para ajudar a financiar o exército. Chegou num momento que a inflação na Rússia ela tava tão enorme, mas tão enorme, que nesse comunismo de guerra
pararam de usar moeda, deixou de existir dinheiro na Rússia. Pra vocês entenderem a situação que a economia russa entrou com esse comunismo de guerra. E principalmente a principal medida que o comunismo de guerra fez foi estatizar todos os setores da economia. Como assim? Antes eu tinha uma fábrica de roupas, agora ela não é minha, agora ela é do Estado russo. A Rússia fez isso com tudo, desde a produção de vodka, a agricultura, as fábricas, os comércios. Não podia mais ter comércio na Rússia. Eu sou uma agricultora, eu produzi comida pra mim e sobrou, eu não posso vender esse excesso, não pode mais. Eu não posso contratar pessoas pra me ajudar na minha plantação. O comunismo de guerra acabou com isso, estatizou todos os setores da economia. Eu não entendo muito de economia, não consigo explicar precisamente como que isso ocorreu, mas foi bizarro pra Rússia. A Rússia parou de usar dinheiro, a economia deles caiu cada vez mais e o pessoal entrou em miséria, muita gente morreu, mas com isso o Lenin conseguiu vencer a Guerra Civil. Então, a Guerra Civil foi vencida pelo Exército Vermelho. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Vamos ter que reerguer a Rússia, né? Lenin ganhou, só que ganhou um país todo quebrado, um país fragmentado, um país que estava pior do que ele estava com o czar. Então agora, pro Lenin tentar melhorar a situação da Rússia, ele vai fazer o que a gente chama de NEP, Nova Política Econômica, que são medidas que ele falou que era dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Por que ele falou isso? Porque essa nova política econômica voltava com algumas coisas do capitalismo para estruturar o país, estruturar a Rússia, para depois eles conseguirem implantar mais medidas socialistas. Então, essa nova política econômica, ela permitiu a volta do comércio, a volta da agricultura, pararam de tomar a produção dos agricultores, o dinheiro voltou a ser usado na Rússia, o governo voltou a permitir pequenas propriedades privadas, né, porque antes eles aboliram até a propriedade privada, e permitiram também que as pessoas contratassem trabalhadores assalariados para trabalhar nas suas lojas, nas suas plantações, fazendas e afins. Mas ao mesmo tempo, mesmo com a ANEP, mesmo com a nova política econômica, todas as indústrias continuaram sendo de propriedade do Estado. E também outra adição, né, que foi criada com essa nova política foi que foi criada oficialmente a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia passou a se chamar União Soviética. Mas agora, como que a gente vai decorar a NEP? Então, o que eu faço é um macete bem bobo. Por quê? Depois, spoiler, quando o Stalin tomar o poder, ele vai fazer outra medida econômica chamada planos quinquenais. Então, ao longo da Revolução Russa, a gente vai ter que saber de cor 2 medidas econômicas, a NEP e os planos quinquenais. E pra gente decorar, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que a NEP foi boa pras plantinhas, mas foi ruim pras indústrias, e os planos quinquenais foram o contrário, foram bons pras indústrias, mas foram ruins pras plantinhas. Por quê? A NEP, ela ajudou muito na agricultura, a produção agrícola da Rússia cresceu, muita gente deixou de passar fome, mas ao mesmo tempo a industrialização da Rússia continuou quase que não existindo. Ao mesmo tempo em que os planos quinquenais que a gente vai ver depois vão ser muito bons para as indústrias, mas não vão ajudar em nada a agricultura. Então vocês decorem assim: a política do Lenin vai ajudar as plantinhas e não vai ser boa para a indústria, e a política do Stalin vai super crescer a industrialização da Rússia, mas não vai ajudar em nada a agricultura. Mas o que acontece? No auge da nova política econômica, em 1924, o Lenin morre. O Lenin, ele tinha uma doença e ele faleceu em 1924. Só que o que acontece? Desde que a doença dele começou a se manifestar, o pessoal do partido, o Partido Comunista, né, obviamente, já começou a se inquietar, pensando quem que vai ser o sucessor do Lenin. E aí vai começar uma briga gigantesca que a gente vai entender. Por quê? Os principais candidatos a suceder o Lenin eram 2 caras que esses nomes você vai ter que decorar, que eram o Stalin e o Trotsky. E por que eles eram candidatos? Primeiramente, o Trotsky, ele já era uma pessoa que estava do lado do Lenin desde 1917, ele estava presente na queda do czarismo, ele foi um dos caras que ajudou a invadir o Palácio de Inverno, ele era parça do Lenin há muito tempo. Já o Stalin começou como um militante do partido, ele foi crescendo, virou secretário-geral, virou cada vez uma pessoa mais importante e o pessoal gostava muito dele. Mas o que pesava para os 2 lados? Os 2 acreditavam que era tanto importante você crescer a Rússia, quanto você mandar a Revolução Russa para outros lugares, né? Você fazer com que todos os outros países fossem socialistas como a Rússia. Mas pro Trotsky era mais importante passar a revolução para outros países, fazer com que a Revolução Russa se tornasse uma revolução chinesa, uma revolução americana, uma revolução espanhola, enfim. Pro Trotsky era mais importante internacionalizar a Revolução Russa do que desenvolver a Rússia. E já o Stalin achava que antes de mandar a Revolução Russa para qualquer outro país, era mais
mais importante tornar a Rússia um país mais forte, né? Porque a Rússia tava meio instável, né? Além disso, outra coisa que pesava é o Trotsky, apesar de ser amigo do Stalin há muitos anos, já tinha feito parte do partido menchevique, vocês lembram, há muito tempo atrás, que não é o do Lenin, e ele já tinha discordado do Lenin em várias ocasiões. Já o Stalin não, o Stalin era Ctrl-C, Ctrl-V do Lenin. O Stalin concordava em tudo que o Lenin fazia, queria que a Rússia continuasse sendo igual à Rússia do Lenin era. Então, por causa de todos esses fatores, acabou que quem ganhou essa disputa e quem se tornou o sucessor do Lenin foi o Stalin. O Stalin acabou se tornando o novo governante da Rússia e vai se originar, inclusive, o stalinismo, né, que vai ser o regime político do qual o Stalin é o governante. Inclusive, uma curiosidade é que o Stalin fez um grande esforço para apagar o Trotsky da história. Então a gente tem registros de fotos onde ele deu um jeito de fazer o primeiro Photoshop da história para apagar o Trotsky das fotos, apagou os registros de que ele existiu e inclusive matou o Trotsky. O Trotsky foi assassinado em 1940 no México. Ele tinha fugido pro México, ele morava lá escondido, né, até porque ele namorava uma pintora muito famosa chamada Frida Kahlo. Eles tinham um caso aí. Então ele foi assassinado em 1940 porque o Stalin, assim, vocês vão ver, o Stalin é uma pessoa sanguinária, assassina, pra dizer o mínimo. Então, agora que acabou o governo do Lenin, né, o Lenin morreu, vai começar o stalinismo, porque o Stalin que vai tomar o poder e vai ser o novo governante da União Soviética. E o Stalin vai começar o governo dele justamente aprovando uma política econômica, que é essa política que eu falei, que são os planos quinquenais. Os planos quinquenais são planos para desenvolver a economia da Rússia, porque o Trotsky achava que era muito importante, né, fortalecer o Estado russo. E os planos quinquenais, igual eu falei, eles foram muito bons para industrialização, mas eles não ajudaram a agricultura. Como assim eles foram bons para industrialização? Você quer dizer que ele criou indústrias? Não apenas que ele criou indústrias, mas que ele tornou a Rússia um dos países mais desenvolvidos, vamos usar essa palavra só para vocês entenderem, mais desenvolvidos da época. A Rússia, assim, é algo impressionante ver o tanto que a Rússia se desenvolveu com os planos quinquenais do Stalin. Então o Stalin, ele desenvolveu muito a indústria da Rússia. Ele construiu várias fábricas, várias usinas de energia, ele construiu não só a industrialização, mas também fez muitas obras públicas, aumentou o emprego na Rússia, aumentou a educação lá, porque a educação na Rússia era muito defasada. Então ele trouxe muitos engenheiros para a Rússia e fez com que também as pessoas, o lado científico da Rússia, né, a ciência se desenvolvesse muito lá. Tanto que quem já viu meu resumo de Guerra Fria vai saber que a Rússia e os Estados Unidos, a partir de 1945, vão ficar brigando o tempo todo para ver qual que é o país mais desenvolvido, qual que é o país que lança foguete primeiro, qual que é o país que leva o homem pra lua primeiro, qual que é o país que faz bombas nucleares melhores. Então o Stalin, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial acabar, vai desenvolver muito a indústria da Rússia. A Rússia vai se tornar um país muito mais desenvolvido nesse sentido. Só que o problema dos planos quinquenais, que foi um problemaço, foi o problema da coletivização forçada das terras. O que o Stalin fez? O Stalin simplesmente tomou as terras de todo mundo na Rússia e falou que todas aquelas terras eram do Estado. Simples assim, ele falou: que legal o seu pedaço de terra, agora o seu pedaço de terra, o seu e o de todo mundo é uma terra coletiva. Isso foi um problemão, porque as pessoas, elas não tinham um incentivo pra continuar trabalhando, porque pensa bem, você tem essa terra e você produz e você ganha R$1.000 todos os meses vendendo as coisas que você produz. Aí chega um dia, o presidente fala: essa terra não é mais sua, ela é do país, né, de todo mundo, você vai continuar trabalhando aqui, mas ao invés de ganhar 1.000, você vai ganhar 10. Isso é muito ruim, o pessoal não queria trabalhar, porque eles não estavam ganhando nada com isso. O que o Estado fazia com essa produção que eles tomavam? Eles vendiam pro exterior. A Rússia ganhou dinheiro para fazer toda essa industrialização que o Stalin fez, porque a Rússia era o maior exportador de grãos do mundo naquela época. Eles vendiam... O pessoal da Rússia estava passando fome, mas o governo russo estava vendendo comida adoidado para outros países. Então, os kulaks, né? Os kulaks quem são, né? Kulaks eram os agricultores que acabavam enriquecendo, não só com a venda dos seus produtos, com as suas terras, mas também porque kulak em russo significa produtor ilegal de vodka. No meu vídeo sobre a história da vodka vocês vão entender um pouco melhor. Mas porque os kulaks eram agricultores ricos e eles começaram a ser perseguidos pelo Estado porque o Estado justamente queria pegar as terras deles para coletivizar. E acabou que os kulaks, eles fizeram grandes protestos onde eles mataram quase que todos os animais que eles tinham. Os historiadores estimam que mais ou menos 70% do gado ovino e 50% do gado bovino da Rússia tenha sido assassinado. Mataram os bichinhos inteiros nessa época para protestar contra a coletivização forçada das terras. E o Stalin estava indo atrás. Mais de 1
milhão de pessoas todos os anos eram presas por causa disso. Ele realmente perseguia muito os kulaks, e os kulaks obviamente acabaram enriquecendo justamente porque eles não queriam entregar a produção deles pro Estado. Então assim, resumidamente, os planos quinquenais foram muito bons para as indústrias, mas foram muito ruins para a agricultura, né? Principalmente por causa dessa coletivização. Mais uma vez, o governo russo tomando a produção dos agricultores. Mas agora, para finalizar o stalinismo, a gente não pode deixar de falar de um acontecimento e um período, digamos assim, né, que foi o período do Grande Terror, chamado de Grande Terror, e os processos de Moscou. O Grande Terror, mais ou menos, foi um período onde o Stalin começou quase que uma caça às bruxas dentro do Partido Comunista. O Stalin, ele era um presidente totalitarista, né, ele era totalmente maluco. Foi inclusive nessa época que ele matou o Trotsky. Começou a perseguir pessoas dentro do partido procurando traidores. Porque antes ele simplesmente lidava com a oposição, não ignorando a oposição, falando: ah, tem gente que não gosta de mim, mas tudo bem. Agora ele vai começar a perseguir as pessoas que vão contra ele. E não só as pessoas que vão contra ele, mas pessoas que estavam dentro do partido, que eram super socialistas também, mas ele via como ameaça. Então esses processos de Moscou foram processos onde foram julgadas injustamente milhares de pessoas do Partido Comunista, e essas pessoas, elas eram torturadas para fazer confissões falsas, assim, acabava que a pessoa, ela era torturada e ela falava alguma coisa errada, qualquer coisa que ela tivesse feito de errado na vida, e ela era condenada por isso. Então esse período ficou conhecido como Grande Terror porque Stalin começou a perseguir e matar um tanto de gente, e não só matar um tanto de gente dentro do Partido Comunista, mas perseguir e matar milhões de pessoas. Inclusive Stalin aí tá do lado de Hitler como um dos assassinos mais sanguinários da nossa história recente, da história do século XX, porque assim como na Alemanha, nos países do Império Alemão da época da Segunda Guerra Mundial, tinham campos de concentração onde os judeus, onde os homossexuais, onde qualquer inimigo de guerra do Hitler eram assassinados, lá na Rússia existiam dezenas de campos de concentração, só que na verdade não eram campos de extermínio, inclusive. Vamos fazer essa diferenciação, porque os campos nazistas eram campos de extermínio, porque eles eram feitos para matar pessoas em massa, eles eram máquinas de matar. Agora, os campos de concentração da Rússia eram campos de trabalho forçado, justamente porque o que o Stalin fazia era pegar essas pessoas, mandar essas pessoas para trabalhar até a morte. Então, os campos do Stalin, eles eram importantes economicamente, porque essas pessoas estavam trabalhando, estavam tendo trabalho escravo, né, literalmente. Então, nessa época, milhões de pessoas foram assassinadas, ou por motivos políticos, ou por qualquer acusação, eram levadas para a Sibéria. Principalmente a maior parte desses campos era na Sibéria, e a Sibéria, assim, é no extremo norte da Rússia. Ela tem um inverno muito rigoroso de menos 40 graus, então assim, não preciso dizer que morreu gente adoidada de frio, de fome, de trabalho exaustivo. Foi um terror, não tem nome melhor para nomear do que o Grande Terror. Só que qual que é a questão? Por que o governo do Stalin durou tanto, né? Durou até a morte do Stalin? Porque isso tudo era meio que escondido. Muito depois da morte do Stalin que foi descoberto que esses campos todos existiam. Obviamente as pessoas que administravam os campos todos sabiam, mas a mídia internacional, os outros países, não sabiam de nada que estava acontecendo lá, não sabiam. Poucas pessoas falavam sobre esses campos, até porque o russo que entregasse que os campos existiam seria morto também. Então o Stalin, ele fez uma política realmente de terror à população, onde as pessoas espionavam, tinham vários espiões espalhados na população, nas faculdades, prendiam os professores, prendiam qualquer pessoa que fosse ser ameaçadora pro partido. Foi um período realmente muito terrível, apesar de que temos que falar também que a Rússia se desenvolveu muito nessa época. Não só a industrialização que eu falei pra vocês, mas a qualidade de vida de algumas pessoas melhorou, porque foram criadas muitas bibliotecas, muitas faculdades para formar as pessoas, muito mais médicos foram levados pra Rússia e tudo mais. Só que quem usufruía dessas melhorias de vida era só o topo da população, né? Que eles chamavam de nomenclatura, que era o alto da burocracia, né? O pessoal que trabalhava com o governo, os intelectuais da época, os estudiosos, etc. Só essa nomenclatura, né, que acabou usufruindo das melhoras de vida que a Rússia sofreu nessa época. E foram muitas melhoras, pra falar a verdade, né? A educação da Rússia melhorou muito e tudo mais. Só que, obviamente, milhões de pessoas estavam morrendo, e o último fator super importante sobre o stalinismo também, que eu vou falar nesse vídeo, é a propaganda. O stalinismo, né, o Stalin, assim como todos os outros governantes totalitários, o Hitler, os fascistas e tudo mais, ele fazia uma fortíssima propaganda política. Então, assim, pra vocês imaginarem, o Stalin, ele se chamava de o melhor amigo das crianças, o sábio protetor da Rússia. Enfim, ele fazia uma propaganda política fortíssima pra se exaltar, pra fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, sempre se comparando
a Lenin, sempre se comparando a Karl Marx, se exaltando mesmo, sabe? Então, os historiadores, eles meio que estimam que o governo do Stalin se manteve por essas três coisas, pela propaganda política, pela melhora da industrialização, pela melhora da qualidade de vida pra galera que tinha acesso a isso, e também pelo terror, né? Pela ameaça de que eu preciso gostar do Stalin, porque se eu não gostar, ele vai me matar. Então, resumidamente, esse foi o stalinismo. Não vou continuar falando depois, porque a gente já entra no assunto de Guerra Fria. Eu já tenho um vídeo sobre Guerra Fria no canal, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá. Tô falando demais, mas agora, pra finalizar o vídeo, uma brevíssima linha do tempo pra vocês decorarem de vez a Revolução Russa e perceber que não é tão difícil assim. Começando a linha do tempo com a Rússia czarista. A Rússia czarista que era ruim, que as pessoas não tinham uma qualidade de vida boa, que era quase feudal. Rússia czarista. E aí, o que aconteceu? A Guerra do Japão. A Rússia perdeu a guerra contra o Japão e nisso teve o Domingo Sangrento, né? Em 1905 as pessoas foram protestar contra o governo e o czar matou todo mundo. E depois disso, o czar chamou a Duma, só que acabou que dissolveu a Assembleia e entrou na Primeira Guerra Mundial. E aí a Rússia começou a perder a Primeira Guerra Mundial, muito mais revoltas populares e o czar teve que abdicar do trono. E aí entrou um caos, porque a Duma começou a fazer um governo provisório e acabou que deu tudo errado. Depois disso, o Lenin voltou com os ditados de pau, paz e terra, todo poderoso sovietes, muito mais gente se revoltou e acabou que aconteceu a Revolução Russa de verdade. Em 1917, o Lenin e os bolcheviques invadiram o Palácio de Inverno e tomaram o poder da Rússia. Então teve o governo bolchevique, né, com várias medidas autoritárias e tudo mais, e começou então a guerra civil na Rússia, porque os bolcheviques estavam no poder, mas muita gente não gostava deles. Então a guerra civil foi o exército vermelho dos bolcheviques contra o exército branco da antiga aristocracia, dos mencheviques, de todo mundo que era contra o governo do Lenin. E acabou que, por causa dessa guerra, o Lenin instaurou o comunismo de guerra. Acabou que o Exército Vermelho venceu a Guerra Civil e instaurou, para depois recuperar a Rússia, né, porque a Rússia saiu quebrada da Guerra Civil, o Lenin instaurou a nova política econômica, né, que foi boa para a agricultura, mas foi ruim para as indústrias. Foi boa para as plantinhas, mas foi ruim para as indústrias. E nisso tudo, a economia da Rússia estava tentando se reerguer, o Lenin morreu. Quem tomou o poder ou era o Trotsky ou era o Stalin, mas acabou que o Stalin ganhou essa disputa e o Stalin tomou o poder e instaurou o stalinismo. O stalinismo foi importante porque o que vocês precisam se lembrar do stalinismo? Primeiro, dos planos quinquenais. Segundo, do período do grande terror, né, o tanto de gente que ele matou, o totalitarismo e tudo mais, de toda a propaganda política que ele fazia e principalmente dos pontos altos e baixos do governo dele, né, dos avanços, só que ao mesmo tempo, igual eu falei, do grande terror. Então, basicamente, é isso que vocês têm que se lembrar. As duas políticas econômicas que tem que decorar são a NEP e os planos quinquenais. As guerras que você tem que decorar: a Primeira Guerra, a Guerra contra o Japão e a Segunda Guerra. Então, basicamente, você já sabe quase que todas. E os nomes que você tem que memorizar: Lenin, Stalin, Trotsky. Outros nomes vão ser muito detalhe, muito raro que provas, trabalhos cobrem. E outro nome também que é interessante você memorizar são os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques você já vai decorar sem querer, mas existem os mencheviques também, sempre bom lembrar. Então, assim, eu espero que agora, eu espero que com esse resumão, que ficou longo, me desculpem, mas que eu tentei falar bem devagarinho, porque vocês sabem que eu falo muito rápido. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham perdido o medo da Revolução Russa. Ela não é tão difícil quanto parece. Espero que agora dê pra memorizar de vez tudo que aconteceu e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um piate, porque dá muito trabalho pra fazer, eu estudei bastante pra fazer esse vídeo. Se você quiser ver mais resumos também, pode se inscrever no canal. Lembrando que essa semana ainda vai sair o resumo de como a vodka mudou a história da Rússia, então eu espero que vocês gostem também, vai ser muito legal. E um beijo, até o próximo vídeo.